Aleluia! São todos bem-vindos a mais um culto online do Corpo Central da Divisão de São Paulo. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida de cada um que nesta noite nos acompanha e te convido a juntos adorarmos ao Senhor através de tudo que vamos ver neste culto online e também abra o seu coração para a palavra do Senhor. Mês de agosto, no Exército de Salvação, é o mês do MCC, Ministério de Cuidado Comunitário, e eu quero nesta noite agradecer a todos os soldados e amigos do Corpo Central que têm se disponibilizado a auxiliar a todos que estão passando por dificuldades nestes meses de pandemia. Louvamos a Deus pela vida de cada um que tem olhado o seu próximo com amor e misericórdia. E eu gostaria de compartilhar o que diz em Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Que Deus nos abençoe. Aproveite este culto e deixe o Senhor falar ao seu coração. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia! Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até 9. Assim diz a palavra de Deus. Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus
para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Boa noite, pessoal. Espero que todos tenham tido uma semana tremendamente abençoada. Vamos recordar quem já fez aniversário neste mês de agosto e quem ainda fará. No dia 3, tivemos a Nathalie. No dia 4, tivemos a Major Jurema. Dia 9, Jota. No dia 11, 2 aniversariantes, Ana Laura e Brian. No dia 21, Arlindo. Dia 23, João Carlos. Dia 25 foi a Raquel. Amanhã, dia 30, quem fará aniversário será o pequeno Lucas. E no dia 31, para fechar o mês de agosto, a Mônica. Para todos os nossos queridos aniversariantes, gostaria de deixar um versículo da Palavra de Deus que se encontra lá em Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Fiquem na paz do Senhor, tenham uma excelente semana, um excelente mês de setembro e no final do mês eu volto aqui. Hallelujah. God bless you.
ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Oremos. Senhor, chegamos diante de Ti com o coração agradecido, com o coração quebrantado diante do Senhor. Te agradecemos pelo Deus de amor que Tu és, pela Tua bondade que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e sustentado a cada um dos meus irmãos. Então, Deus, eu quero te agradecer e te louvar pelo Deus de amor que Tu és, Pai. Te agradeço por cada louvor já entoado ao Senhor, cada palavra, Deus. Que isso tudo, Deus, fortifique a nossa fé, Deus. Que isso traga esperança, Deus, e que o Senhor receba a nossa adoração, Pai. Mesmo distantes fisicamente, Pai, mas o nosso coração está voltado para o Senhor e a nossa adoração é para Ti, Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Tudo que foi feito aqui é para o Senhor. Continua falando conosco, Deus, através da Tua palavra, que ela seja viva, Pai, nos nossos corações, Pai. Nos ajuda a viver pela fé, Deus. Fica com cada um de nós e fala, Deus, aos nossos corações. Nos ajuda, Deus, a viver esse evangelho, que é um evangelho tão transformador, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a colocar em prática. Nós te amamos e te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Para mim é um prazer poder novamente compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu saúdo a todos vocês com a graça, com a paz de nosso Senhor. E nesta tarde gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus que está em Romanos, no capítulo 8, os versículos 18 em diante, que diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera
por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Essa parte, esse tópico da carta de Paulo aos Romanos, o título colocado é A Glória Futura. A Glória Futura. E Paulo diz que a esperança que nós temos é de uma glória futura. Nós vivemos uma condição de vida no mundo muito precária. Paulo fala do sofrimento da própria natureza. Hoje há uma preocupação mundial com a natureza. E realmente os governos mundiais estão se mobilizando para tentar conter esta degradação da natureza. O próprio Brasil sofre uma pressão externa para cuidar da Amazônia, porque se entendem os governantes mundiais que a Amazônia exerce um papel importantíssimo no mundo para manter o equilíbrio. E nós vemos aqui que Paulo fala da natureza como algo que está degradando cada vez mais. E nós sabemos de onde começou isso. Quando lemos lá em Gênesis, que quando o homem pecou, Adão e Eva, Deus então disse: maldita é a terra por causa de ti. E Paulo então diz que a natureza, ela geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Nós herdamos uma condição de vida muito ruim. O apóstolo Paulo diz claramente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O estado original em que o homem foi criado, em que nossos primeiros pais foram criados, era um estado glorioso. O contato de Adão e Eva com Deus era um contato normal, era um contato confortável, era um contato de alegria, era um contato de gozo, de intimidade. Mas ao pecar, o homem foi, como diz o apóstolo Paulo, destituído da glória de Deus, aquele estado glorioso que ele tinha herdado de Deus ao ser criado, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Havia uma afinidade total com Deus. Não havia nenhum desconforto, não havia nenhuma situação de conflito entre o homem e Deus. Então Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso afetou o homem, isso afetou o corpo, isso afetou a terra. E na verdade, quando Jesus veio ao mundo para trazer salvação, a salvação abrange esse todo. A salvação abrange a alma, a salvação abrange o corpo, a salvação abrange a terra. O apóstolo Pedro diz claramente, numa de suas cartas, que o céu e a terra que agora existe estão entesourados para o fogo. Nós sabemos que os próprios cientistas hoje temem pelo futuro da terra.
e nós sabemos então que esse será o futuro. Nós sabemos que haverá novo céu e haverá nova terra nos quais habita a justiça. Então nós vemos que a própria vida cristã, independente desses aspectos físicos, a vida cristã no mundo nunca foi uma vida fácil. Nunca foi uma vida favorável, porque nós temos um mundo que, como diz João, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Quando o pecado entrou no mundo, o diabo, ele tomou poder sobre o mundo. O próprio Senhor Jesus diz que ele é o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar, e é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então nós vivemos um mundo que está em rebelião contra Deus. Nós estamos num mundo cuja natureza está sofrendo, porque foi amaldiçoada, porque o pecado trouxe esta condenação para o próprio ambiente no qual nós vivemos. Nós vemos então que há diversos tipos de sofrimento. Há um sofrimento que nós vivemos num mundo em que o próprio clima não é um clima favorável. Por que os primeiros habitantes do mundo viviam tanto? Né? Como, por exemplo, Matusalém, 969 anos. Né? Por que hoje, após o dilúvio, aliás, o homem passou a viver menos, né? 120, 150 anos por aí? Mas hoje o homem está vivendo muito menos. Por quê? Porque o pecado trouxe esta consequência para a condição humana no mundo. Por outro lado, nós vemos o seguinte: mesmo vivendo num mundo desfavorável, mesmo vivendo no mundo convivendo com tudo aquilo que o diabo faz na sociedade, o diabo que veio para roubar, matar e destruir, e é o que vemos, os próprios seres humanos se destruindo, causando males terríveis uns aos outros, a imoralidade espalhando de uma forma tão grande que hoje nós temos problemas como cristãos de pregar sobre que Deus criou homem e mulher. Há poucos dias, um pastor conhecido foi chamado para dar explicações perante um procurador, para dizer o que ele queria dizer com isso. Não se pode falar porque ofende as pessoas. A palavra de Deus é muito clara sobre o comportamento que o homem deve ter na sua intimidade. Deus criou o homem e a mulher e os fez uma só carne. O casamento é aquilo que Deus instituiu para o relacionamento e para a construção da família. No entanto, hoje, os cristãos estão sendo criticados, no mínimo, quando não até levados ao tribunal, por pregar a palavra de Deus. Então nós vemos que, como cristãos, nós estamos hoje sofrendo certas restrições. Né? A nossa liberdade cristã está sendo, no mínimo, criticada, oprimida. Nós vemos então que a queda, ela trouxe para a humanidade esta situação, destituídos da glória de Deus. E a degeneração, então, campeia neste mundo dominado pela maldade. E nós vemos então que, por outro lado, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, quando criou o homem,
ele estava num estado glorioso. E esta glória é ainda o alvo de Deus, a promessa de Deus para os que creem nele. Nós, os que cremos no Senhor, estamos aqui numa vida de fé. A nossa vida, a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança é uma esperança eterna, porque nós fomos criados para amar, servir e glorificar a Deus. E, portanto, este é o plano de Deus e é isso que vai acontecer. Ainda que a igreja seja perseguida, é interessante lembrar que o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu para uma igreja perseguida. Pedro escreveu para uma igreja perseguida. E a carta aos Hebreus era uma carta aos cristãos judeus perseguidos. Então nós vemos que o cristão neste mundo, ele está sempre sendo criticado no mínimo e perseguido. Há tantas partes do mundo hoje onde os cristãos estão sendo perseguidos. Porém, nós que cremos no Senhor, sabemos que Ele tem reservado algo glorioso para nós. E nós sabemos que esta glória da qual o Senhor nos fala é uma glória que tem sido manifestada. Não é uma ilusão, não é um sonho. Esta glória foi manifestada. Por exemplo, Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus e viu aquela sarça ardente, e ele conversou com Deus, e Deus lhe deu a grande tarefa de libertar o povo judeu do cativeiro egípcio. O Moisés, ele quis conhecer Deus. E ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. E Êxodo 33, 18, ele diz, Deus responde para Moisés: farei passar a minha glória diante de ti, farei passar a minha bondade. Né? Foi isso que Deus falou. Farei passar a minha bondade. Deus é um Deus bondoso. A bondade de Deus faz parte da sua essência, daquilo que Ele realmente é, porque Ele é o que é. E Deus é bom. Farei passar a minha bondade. E Deus explicou a Moisés: homem nenhum verá a minha face e viverá. O homem está despreparado para ver Deus com os seus olhos. Há um cântico que diz assim: nossos olhos nus humanos não te podem encarar. Na verdade, estamos despreparados. Mas não foi só Moisés que quis conhecer Deus. Nós vemos Filipe, lá em João 14, 8, Filipe diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz: eu e o Pai somos um. Nós conhecemos Deus, porque Deus se manifestou, porque Deus veio à terra na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus encarnado. Esta é a crença cristã. Há tantos que se identificam como cristãos, mas descreem desta base fundamental que é a divindade de Jesus. Jesus manifestou a sua glória. Hebreus 1, de 1 a 3 diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é Deus que se revelou em glória. E João mesmo diz: e vimos a sua glória. Glória como o unigênito do Pai. João apresenta Jesus como Deus Filho, o Deus glorioso que se manifestou na pessoa de Cristo. E nós sabemos que nós, mesmo deste lado da vida,
nós já podemos ter algo desse reflexo da glória de Deus na nossa vida. Algo da glória de Deus em nós. Colossenses 1:27 diz que Cristo em vós, esperança da glória. O fato que Cristo vive em nós é um mistério, é algo glorioso, é algo maravilhoso. Quando o Espírito Santo vem sobre nós e revela Cristo em nós, há algo glorioso acontecendo e que permanece e que se prevalece neste mundo, mesmo vivendo neste mundo mal, este reflexo da glória de Deus sobre a nossa vida. Isaías, o profeta, no capítulo 6, de 1 a 8, ele conta a sua visão, a visão de Deus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam ali ministrando, os anjos, e ele viu, e ele sentiu, ai de mim que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aquele anjo trouxe uma brasa que tocou os seus lábios e a sua iniquidade foi tirada. A glória de Deus vem a nós para nos purificar. O Espírito Santo age em nós, tirando o nosso pecado, tirando a nossa iniquidade, transformando a nossa natureza, fazendo de nós pessoas com natureza compartilhada com a natureza de Deus. Isaías, quando teve aquela visão, ele exclamou: toda a terra está cheia da sua glória. Na verdade, o homem está numa condição que ele ficou cego para não ver a glória de Deus. A glória de Deus está aí. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Assim é. Porém, o homem não percebe. Quando está no pecado, dominado e cego pelo pecado, ele não consegue ver. Ele não consegue ver como Saulo não conseguia ver. Ele estava perseguindo a igreja e ele não conseguia perceber que aqueles cristãos que eram cheios do Espírito Santo eram pessoas que estavam cheias do poder de Deus. Não conseguia ver que o Senhor estava vivendo na vida daqueles irmãos. E Saulo, então, no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, Paulo teve uma visão. Ele viu aquela luz do céu que brilhou sobre ele, e ele caiu. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus se manifestou a ele, dizendo: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Saulo estava cego para perceber. A sua vida foi transformada. A sua vida foi gloriosamente transformada. E ele foi um servo fiel ao Senhor para pregar o Evangelho, para levar milhares de pessoas a conhecer o Salvador. A glória de Deus brilhou naquele lugar, brilhou na vida de Saulo e transformou a sua vida. Nós cremos que essa glória começa neste mundo. Aqui mesmo, neste mundo, nós podemos ter um reflexo desta glória. O poder de Deus está presente na igreja. Aqueles que servem a Deus, aqueles que são cheios do Espírito de Deus, são pessoas que têm um poder glorioso, um poder que cura, um poder que transforma, um poder que santifica, um poder que transforma vidas. Em João 1,14 diz: e vimos a sua glória. A glória de Deus é invisível aos olhos humanos, mas é visível pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé nós vemos algo glorioso acontecendo neste mundo. Mesmo neste mundo nós vemos Deus guiando o seu povo. Vemos Deus cuidando de nós, das nossas necessidades. Ele não nos livra das dificuldades, mas nos livra nas dificuldades. Esse aqui é a glória.
Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vemos que o homem não percebe a glória de Deus, né? O Catecismo de Westminster, ele diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? Por que o homem foi criado? Qual a razão? E ele responde: a razão é amar, servir e glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a nossa finalidade neste mundo. É para isso que nós estamos aqui, para glorificar a Deus. E a razão de ser de todas as coisas é Deus e a sua glória. O próprio catecismo mencionado também diz, quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador, preservador, governador. Ele é infinitamente perfeito, ele é infinitamente santo, ele é infinitamente puro, ele é infinitamente glorioso. Este é Deus. E Deus quer comunicar a sua glória conosco. Ele quer que nós sejamos participantes da sua glória. Ele quer que nós recebamos esta obra gloriosa na nossa vida, em nosso coração. Nós vemos que glorificar a Deus é o fim para o qual nós vivemos. Não glorificar a Deus, negar a Deus aquilo que é dele, que é a glória, é uma grande tolice, uma grande loucura. Nós vemos que em Atos 12, 21 a 23, nos diz de Herodes. Herodes, aquele mesmo que mandou prender Pedro e que Deus libertou Pedro, mandou um anjo lá e tirou Pedro da cadeia. E este Herodes, ele colocou as suas roupas cheias de tanta glória, e ele fez um discurso. E o povo aplaudiu Herodes e disse: a voz de um Deus. E diz o texto que Herodes não glorificou a Deus. E o que aconteceu com Herodes? Imediatamente ele foi morto e comido de vermes. Nós vemos o caso de Nabucodonosor no capítulo 4 de Daniel, versículos 26 a 36. O Nabucodonosor diz: esta é a Babilônia que eu edifiquei, né, para a minha glória. E o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele perdeu o juízo, ele virou quase como um animal, passou a viver como um animal, 7 anos comendo o capim com os animais. É isso que infelizmente acontece com aqueles que não glorificam a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E nós vemos hoje o que as pessoas fazem com o seu corpo. É uma coisa horrorosa. Parece que não há nenhum, parece que o corpo é para você colocar tudo aquilo que você gosta, né? Não é para glorificar a Deus. E nós vemos então que coisa terrível, o corpo humano sendo transformado num objeto de um prazer mórbido, de um prazer pecaminoso, de um prazer que ele leva a pessoa à destruição. A consequência do mau uso do corpo é terrível. Quando o nosso corpo é usado para glorificar a Deus, então tudo aquilo que fazemos é motivo de alegria, de prazer. Nós estamos destinados, como filhos de Deus, à glória futura. E esta glória futura consiste em quê? Consiste em ter um corpo glorificado. Filipenses 3, 20 a 21 diz: a nossa cidadania
está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso significa que os filhos de Deus, redimidos, terão um corpo semelhante ao corpo de Jesus, aquele corpo glorificado, com o qual ele aparecia e desaparecia, se manifestava, um corpo glorioso. Nós estamos destinados à glória. O Senhor nos chamou à sua eterna glória. E o que é glória? Glória é o objetivo de Deus em tudo que faz. Seu motivo profundo é a glorificação e a santificação de si mesmo. Vou terminar. Glória significa a presença operante luminosa de Deus, manifesta nas mais diversas formas, sensível já agora no mundo, presente, visível no mundo vindouro. Mediante a glória, todo o nosso ser será transformado. Nós não fomos chamados para uma vida miserável. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos chama à sua eterna glória. Nós estamos destinados à glória. Obviamente, não é por mérito próprio, mas é pela graça. Este é o milagre da graça. É aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque é lá na cruz que ele conquistou a nossa vida para a sua glória. A ele toda a glória. Amém.